como aumentar os honorários sucumbenciais. Sim, é possível aumentar os honorários sucumbenciais e eu vou dizer exatamente como fazer isso. Não há aqui nenhum grande segredo. Há, claro, técnicas, estratégias que devem ser utilizadas. O advogado precisa atuar no tempo certo, digamos assim, ele precisa ter o time, precisa saber como requerer isso ao juiz e como suscitar essas questões no tribunal. Então, muitas vezes nós percebemos o seguinte: o advogado promove uma ação ou defende o réu em uma ação cível. Ao final do processo, o juiz profere a sentença, fixa os honorários e eu vejo na prática muito o seguinte: o advogado ele olha para a sentença e ele praticamente lê tudo da sentença, só que ele não se preocupa muito com aquele capítulo relacionado aos honorários sucumbenciais. E em muitos casos, o juiz se equivoca na hora de fixar os honorários sucumbenciais, o advogado não recorre, o advogado não embarga, o advogado deixa passar e ele acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então hoje eu quero mostrar para vocês como não mais deixar dinheiro na mesa, como de fato lutar pelos honorários sucumbenciais. Eu costumo dizer o seguinte: os honorários sucumbenciais podem deixar o advogado rico. Eu vejo muitas vezes muitos advogados falando sobre honorários contratuais, cada vez mais difícil de cobrar. Tudo bem, temos que pensar sempre nos honorários contratuais. É importante cobrar para trabalhar, receber antes uma boa parte ou uma pequena parte, conforme o caso, ou alguma coisa antes para você iniciar o seu trabalho de forma mais tranquila. Mas é muito importante você ter uma atenção sempre redobrada em relação aos honorários sucumbenciais. Porque a depender da demanda, a depender da discussão, a depender da acumulação de pedidos, o advogado terá condições de receber honorários em quantia bem considerável. E isso, nós sabemos, pode simplesmente mudar o jogo, mudar a vida desse profissional. Muitas vezes, o advogado trabalha muito e em um determinado momento da sua vida surge um processo, surge uma demanda que é aquele que geralmente nós falamos isso, né? O processo da vida. E às vezes esse processo da vida ele está relacionado evidentemente com o que você contratou com o seu cliente, um percentual, por exemplo, do êxito, mas ele também tem a ver com os honorários sucumbenciais que serão fixados. Nós sabemos o quê? Quanto maior for a condenação, maiores serão os honorários sucumbenciais. E muitas vezes vocês não verão uma condenação em pecúnia, em dinheiro. E ainda assim os honorários podem ser bem interessantes, o valor pode ser bastante considerável aqui. Então nós falaremos sobre isso hoje, como aumentar esses honorários sucumbenciais. Tá bom? Instagram está divulgando a nossa live para outras pessoas. Essas outras pessoas, outros colegas já estão entrando aqui. Enquanto isso, eu vou dando boa noite. Várias pessoas já entraram aqui. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, então vou falando aqui conforme eu for lendo a partir de agora. A Ivone deu um boa noite. Boa noite, Ivone, tudo bem? Luciana acabou de entrar. O Thiago também acabou de entrar. A Bruna acabou de entrar. Quem mais? Bartira, boa noite. Miguel acabou de entrar aqui. Giane, boa noite, querida. Todo mundo entrando, muito bem. Eliane, Valéria acabou de entrar também. Muito legal. Pessoal, então vamos lá. Algumas premissas, tá? Gilson também. Lourdes também entrou. Show de bola. Carlos, olha só. Márcio acabou de entrar. Márcio, inclusive, deixa eu te dar um recado. Márcio, semana que vem eu tô aí, viu? Tô precisando desse negócio pronto aí. Tô cobrando sua irmã todo santo dia. Márcio, um abraço pra você, meu amigo. Tô doido pra fazer uma pizza, Márcio. Me ajuda, moço. Bota a luz pra mim aí, por favor. Um abraço, meu amigo. Pessoal, olha só. Vamos lá. Quem não sabe, o Márcio é meu cunhado, que eu pedi para ele fazer uma instalação para mim, e ele é o cara fera das instalações e de tudo, então
Eu tô doido para assar uma pizza num forno que nós fizemos lá na fazenda do meu sogro, e nós demos um espaço com fogão a lenha, com forno de pizza e com uma churrasqueira, e aí ele vai colocar lá a energia, vai deixar tudo pronto, e eu vou fazer uma pizza lá. Tô doido para assar uma pizza naquele forno de pizza que nós fizemos e comer uma galinha caipira no fogão a lenha. Então vou semana que vem vou compartilhar as fotos com vocês. Vocês verão como vai ficar legal. Ó, o Márcio já disse aqui, ó, vai tá pronto. Beleza, Márcio. Márcio, obrigado, meu querido. Então, pessoal, essa é a história. Por isso que eu falei com o Márcio aqui, que todo dia o Márcio é meu cunhado. Eu fico falando pra minha esposa, já falou com o Márcio? Já falou com o Márcio? Vai ficar pronto ou não vai? Ela já vai. Eu tô mais ansioso, eu acho que não sei o que, né? Mas enfim, mas vai ficar legal. Vou tirar uma foto, vou gravar um vídeo para vocês. A pizza fica espetacular naquele forno a lenha. Pessoal, então vamos lá. Ó, honorários sucumbenciais, tá? Obviamente que nós sabemos que os honorários sucumbenciais, eles não se confundem com os honorários contratuais. Honorários contratuais, artigo 22 da Lei 8906 de 94. Os honorários sucumbenciais, eles são autônomos em relação aos honorários contratuais. Honorários contratuais, aquilo que você contrata com o seu cliente. Honorários sucumbenciais, valor fixado pelo juiz ou um percentual fixado pelo juiz que deve ser pago pela parte que foi derrotada. Quem assistiu a nossa live sobre honorários recursais vai se recordar que eu falei sobre os dois grandes princípios que estruturam os honorários advocatícios. Princípio da sucumbência e princípio da causalidade. E aí é um outro tema, já falei sobre isso na semana passada. Quem não assistiu é só procurar a live aqui que vai encontrar, muito interessante, os honorários recursais. Hoje o objetivo é mostrar como vocês podem aumentar os honorários sucumbenciais. Segunda premissa básica aqui, em relação aos honorários sucumbenciais. Quando nós falamos sobre honorários sucumbenciais, temos que ter em mente o quê? Alíquota e base de cálculo. Qual é a alíquota entre 10% e 20%? Ou seja, a alíquota é o percentual. Qual a base de cálculo? Ou seja, incide sobre o quê? Qual é a base de cálculo? Valor da condenação. Não havendo condenação, valor do proveito econômico. Não sendo possível aferir o proveito econômico, valor da causa. Não havendo condenação, não sendo possível verificar isso, não havendo proveito econômico, não sendo possível aferir o proveito econômico, e se o valor da causa for muito baixo, aí o juiz vai fixar de forma proporcional. O juiz fixa um valor. Então nós estamos falando basicamente aqui do artigo 85, parágrafos 2º e 8º. Tá bom? Parágrafo 8º é aquele que diz que se não for possível encaixar em nenhum dessas bases de cálculo, o juiz vai fixar de forma equitativa, ou seja, de forma proporcional, razoável, ele vai fixar um valor. O que vocês precisam saber é que essas bases de cálculo que eu disse, elas de fato seguem essa ordem. Em outras palavras, o juiz obrigatoriamente precisa observar essa ordem na hora de fixar os honorários sucumbenciais. Então, houve uma sentença condenatória, o juiz tem que verificar o seguinte: eu condenei o réu a pagar uma quantia ao autor? Condenei. Então, eu tenho o valor da condenação, eu vou fixar esse valor da condenação, então, o valor dos honorários, com base no valor da condenação. Beleza. Não tem valor da condenação, mas eu consigo aferir o proveito econômico. A pessoa de fato teve um problema econômico, a pessoa de fato teve um proveito econômico. Então eu fixo os honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico. Exemplo, eu ajuizo uma ação pleiteando lucros cessantes. O juiz, ao final, julga improcedente o meu pedido. Eu pedi 100 mil reais de lucros cessantes. O juiz julgou improcedente o meu pedido. O juiz vai me condenar a pagar honorários sucumbenciais ao advogado do réu? Claro que vai. Houve alguma condenação? Não, o juiz não me condenou em nada. Ele apenas julgou meu pedido improcedente. Então o juiz não pode fixar com base na condenação, porque não houve condenação.
Houve algum proveito econômico? Houve. Qual foi o proveito econômico? O réu teve um proveito econômico de 100 mil reais. Por quê? Porque o pedido do autor foi julgado improcedente. Então, o que o juiz tem que fazer? Se vocês forem advogar para esse réu, o que vocês têm que fazer ali? Exigir que o juiz fixe os honorários entre 10% e 20% desse proveito econômico. Eu pedi 100 mil reais, o juiz não deu nada, ou seja, o réu deixou de pagar 100 mil reais. Esse foi o proveito econômico. Então, no mínimo, 10 mil reais de honorários. Agora, quer ver uma coisa que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso e ninguém nunca reclamou? Autor pediu 100 mil reais, por exemplo, de lucros cessantes. Ou falou que o réu devia ao autor 100 mil reais. Beleza. O juiz, ao final, julgou parcialmente procedente. Parcialmente procedente. E olha o que muitos juízes fazem. Isso é errado, tá? Mas eu tenho certeza que no caso de vocês, que em várias situações, o juiz já fez isso com vocês e vocês não recorreram. E eu peço que vocês sejam sinceros e me falem aqui nos comentários se isso já não aconteceu. Olha o exemplo. Imagine uma ação de cobrança, uma ação, por exemplo, de indenização por danos materiais, tá? Não. Opa, acho que travou porque tentaram me ligar aqui. Danos materiais, tá bom? Não danos morais. Depois eu falo sobre os danos morais. Danos materiais. Ou ação de cobrança. O autor pediu 100 mil reais. Vem o juiz e diz o seguinte. Olha, pedido parcialmente procedente. O autor faz jus a 20 mil reais. Pedido parcialmente procedente. Autor faz jus apenas a 20 mil reais. Certo? Beleza. Aí o juiz diz o seguinte. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno autor e réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação, sendo 50% para cada parte. Já se depararam com essa sentença? Com esse tipo de sentença? Autor pediu 100, juiz deu 20. Aí o juiz diz, condeno o réu a pagar 20 mil reais. Muito bem. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno autor e réu ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação. 50% para cada, ou 30% para o autor, 70% para o réu. Já viram esse tipo de sentença? Já experimentaram esse tipo de sentença? Já passaram por essa situação? Pois é, essa é uma situação muito comum. E onde está o erro aqui? O erro está no fato de o juiz não poder distribuir o ônus de sucumbência dessa forma. Isso é um equívoco. Eu diria mais, isso é um erro crasso. É um erro crasso do juiz. O juiz não leu o CPC, o juiz não entendeu o CPC. Não entendeu o CPC. Então, na prática, olha só, quando isso ocorrer, vamos imaginar que vocês estejam advogando para o réu. Então, o juiz condenou o cliente de vocês a pagar 20 mil reais ao autor. O autor pediu 100. Vocês vão embargar dessa sentença, embargo de declaração, porque houve omissão em relação aos honorários sucumbenciais devidos ao réu. Qual é a forma correta aqui? O juiz vai dizer o seguinte: diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o réu a pagar 20 mil reais a título de danos materiais. Tá? 20 mil reais a título de danos materiais. Olha só. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, ou seja, por que sucumbência recíproca e não equivalente? Porque as partes não foram vitoriosas e derrotadas exatamente na mesma proporção. O autor perdeu mais do que ganhou. Porque o autor pediu 100, ganhou só 20. O réu deixou de pagar 80. Perceberam onde eu quero chegar? Então o juiz vai dizer, tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente,
condeno autor e réu a pagar as despesas processuais. E aí, por exemplo, tá? 20% para o autor, 80% para o réu, ou 70% para o réu, 30% para o autor. Aí o juiz vai distribuir as despesas processuais. Na hora de o juiz fixar os honorários, o juiz não pode fazer daquela forma. O juiz tem que fazer de forma específica para cada situação. Então o juiz tem que fazer o seguinte: condeno o réu a pagar honorários advocatícios ao advogado do autor em 10% do valor da condenação. Beleza. O autor ganhou quanto? 20 mil. Então o réu paga honorários 10% sobre o valor da condenação, 20 mil. Agora olha que delícia. Condena o autor a pagar honorários advocatícios ao advogado do réu em 10% sobre o valor do proveito econômico. Aí está correto. Porque em relação ao réu não teve condenação para o autor. O réu deixou de ganhar. O réu teve proveito econômico de quanto, meus amigos? 80 mil. Então esse é um caso em que o autor vence parcialmente o processo, mas os honorários do réu serão muito maiores do que os honorários do autor. 10% de 20 mil que o advogado do autor ganhou, quanto é? 2 mil reais. 10% sobre o proveito econômico do réu, qual foi o proveito econômico do réu? 80 mil. Quanto dá? 10% de 80 mil? 8 mil reais de honorários. Ninguém faz isso, ninguém pede isso. O juiz não observa isso e os advogados dos réus não observam isso. Aí o advogado fez o quê? Deixou 8 mil reais na mesa. E se contentou com uma parcela sobre os 20 mil. Juiz, eu não tenho nada a ver com esses 20 mil. Eu consegui para o réu fazer com que o réu deixasse de pagar 80 mil. Então, os honorários devidos ao patrono do réu devem ter como base de cálculo o proveito econômico. Porque em relação ao réu foi isso que aconteceu. Amigas e amigos, quero saber se ficou claro, se fez sentido para vocês isso. Na prática, os juízes corrigem a sentença assim. Na prática, é obrigação do advogado que é estudioso opor embargo de declaração. Juiz não acolheu, apelação. Tem que discutir isso na apelação. Tribunal não acolheu, recurso especial, e o STJ já entende dessa forma. Ok? Olha o Ricardo, nunca imaginei isso. Ricardo, é esse conhecimento que eu quero que você tenha. Na EPPC, por exemplo, nós temos uma aula completa só sobre honorários sucumbenciais. Eu falo sobre isso e muito mais. E aí, geralmente, os alunos, quando entram na EPPC, voltam. Primeira mensagem, geralmente, que eu recebo de toda a turma nova é: professor, como eu deixei dinheiro na mesa? Porque lá eu falo sobre várias situações. Inclusive, eu mostro um processo e mostro as etapas do processo nas quais você pode requerer ali honorários e ir somando os honorários sucumbenciais. Tá? Esse é um detalhe prático importantíssimo. Certeza aqui que muitos estão pensando: nossa, como eu já deixei dinheiro na mesa? E eu posso dizer para vocês, desde 2016 vocês estão deixando dinheiro na mesa. Desde 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos. Muito bem, deixaram muito dinheiro na mesa já. Muito dinheiro na mesa. E aí o que vocês têm que entender e mostrar para o juiz? Distribuição das despesas processuais não tem nada a ver com distribuição dos honorários. O juiz faz de forma autônoma, ele deve fazer de forma autônoma. Show? Ok. Os juízes fazem isso por desconhecimento ou por maldade? Por desconhecimento. É por desconhecimento. Tá? Advogado Monteiro, já perdi muito dinheiro assim. Que triste. Conhecimento transforma. É o conhecimento. A partir de hoje você não vai deixar mais dinheiro na mesa. Tá? A partir de hoje não vai deixar dinheiro na mesa. E agora eu vou dar mais ainda para vocês. Tá? Hoje a nossa live é mais rápida, tá bom? Hoje a nossa live vai ser de 30 minutos. Eu quero mostrar duas coisas importantes para vocês. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Quem paga as custas em apelação? Quem vai apelar tem que pagar as custas do recurso. Ok? Incide sobre o quê? Apelação não. Você vai na tabela, tem o valor da apelação. Você vai recolher as custas. Ok? Beleza.
Outra coisa importante. Segundo detalhe aqui. Tá? Os juízes tinham que fazer o seu curso. Concordo com você, André. Concordo com você. Muitos deveriam fazer. Tá? Muitos deveriam fazer. E o que eu vou falar agora, nesse momento, é algo que eu também já sei. Todo mundo pensando. Deixei dinheiro na mesa. Deixei dinheiro na mesa. Deixei dinheiro na mesa. Aqui, quem atua com planos de saúde, por exemplo, ações cíveis envolvendo planos de saúde, ações envolvendo cumulação de ou cumulação de pedidos, né? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Ah, só deixa eu falar, olha, 3 informações então, 3 informações. Amigas e amigos, segunda delas, rapidamente aqui, ó, rapidamente aqui. Eu vou mostrar como vocês vão acumular honorários ao longo do processo. Rapidinho aqui, tá? Só um detalhe rápido. No curso eu falo isso de forma mais aprofundada, explico tal. Aqui eu não tenho tempo para isso. Mas rapidamente aqui, olha só. Imagine a seguinte situação. Vocês ajuizaram uma ação, certo? Ajuizaram uma ação. Muito bem. Aí vocês pediram, formularam vários pedidos. Então você pediu o seguinte, ó. Danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais, tá? Lucros cessantes, danos emergentes, danos morais. 3 pedidos. Olha só. Vocês ajuizaram a ação. Perfeito. E aí, e vocês pediram que obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Então, obrigação de fazer, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais. 4 pedidos. Beleza. Ajuizaram a ação. Réu contestou. No curso do processo, o réu diz o seguinte: juiz, em relação à obrigação de fazer, eu já cumpri a obrigação. Houve perda do objeto. Muito comum, não é? Muito comum. É igual no despejo. O cidadão saiu e disse na ação de despejo: rescisão contratual, despejo e cobrança. O sujeito sai do imóvel e diz: juiz, já saí do imóvel, houve perda do objeto em relação ao pedido de despejo. No meu exemplo, juiz, já cumpri a obrigação. Houve perda do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer. Ok? Ok. Aí o juiz vai intimar o advogado ou a advogada para se manifestar. O que vocês podem fazer? Se de fato ele já cumpriu a obrigação, está cumprida a obrigação, olha que solução inteligente. Juiz, a parte autora reconhece que o réu já cumpriu a obrigação e que em razão disso houve perda do objeto. Requer assim a extinção do processo sem resolução do mérito exclusivamente em relação ao pedido de obrigação de fazer e condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais em relação a esse pedido. Com fundamento no princípio da causalidade. Quem deu causa à propositura da ação? O réu que não cumpriu a obrigação. Ele cumpriu no curso do processo? Não tem problema. Não tem problema. Ele deu causa à propositura da ação. Ele paga os honorários sucumbenciais aqui. E o juiz pode decidir imediatamente sobre essa extinção? Pode. É uma decisão interlocutória que vai extinguir o processo sem resolução do mérito apenas em relação ao pedido de obrigação de fazer. O processo vai prosseguir em relação aos outros pedidos. Mas há já condenação aos honorários. Então veja, o processo começou. O juiz já vai decidir isso e já deve condenar o réu a pagar honorários. Então você já ganhou honorários aqui. Veja que o processo não terminou, ainda está em curso, mas já houve fixação de honorários sucumbenciais. Olha só. Artigo 85, parágrafo 10 do CPC, que diz: nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Quem deu causa ao processo nesse meu exemplo? Quem deu causa? O réu, que não cumpriu a obrigação. E você teve que ajuizar a ação e depois ele cumpriu. Não se esqueçam de pedir honorários aqui. Então, beleza. Já conseguiram aqui. Só que aí tem mais. O que você pediu? Obrigação de fazer, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. Certo? Em relação à obrigação de fazer, o réu disse isso na contestação. Beleza. Na réplica você falou: tudo bem, juiz. Perda do objeto, pode extinguir o processo em relação a isso, mas condene o réu a pagar honorários. Ok. Só que na contestação, o réu disse o seguinte. O réu contestou. Você pediu obrigação de fazer, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. Lucros cessantes, o réu não falou nada. Não falou nada.
Pedido é incontroverso. Não há controvérsia sobre esse pedido. O réu discutiu só danos emergentes, o réu não disse nada. Pedido incontroverso. O réu discutiu só lucros cessantes e danos morais. Então você pediu obrigação de fazer, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais. Obrigação de fazer, perda do objeto. Danos emergentes, o réu não discutiu. Esse fato e esse pedido são incontroversos. O réu discutiu só lucros cessantes e danos morais. E em relação, então, aos danos emergentes, juiz, esse pedido é incontroverso. O senhor já pode julgar parcialmente o mérito. O juiz já pode julgar parcialmente o mérito? O juiz pode proferir um julgamento antecipado parcial do mérito? Pode. Artigo 356 do CPC. Quando houver julgamento antecipado parcial do mérito, também o juiz deve fixar honorários sucumbenciais. Também. Porque uma parte do mérito foi julgada. Então o juiz vai julgar essa parte do mérito, por exemplo, procedente para o seu cliente. Então ele tem que fixar honorários, mesmo se tratando de decisão interlocutória. Porque não é uma sentença aqui, já que o processo vai prosseguir. Já falamos sobre o conceito de sentença. O processo vai prosseguir. Falamos no nosso evento, recurso na prática. O processo vai prosseguir. Então, olha que legal. O processo está em curso, o processo não terminou, e você já ganhou honorários na perda do objeto e já ganhou honorários nesse julgamento do mérito desse pedido que é incontroverso. Ok? Beleza? Beleza. O processo vai seguir para ele julgar o quê? Os lucros cessantes e os danos morais. Ao final, o juiz julga lucros cessantes e danos morais. Ele vai fixar honorários em relação aos lucros cessantes e em relação aos danos morais. Então, ao longo do processo, você foi cumulando honorários sucumbenciais. Perceberam? E se o juiz deixar para julgar todos esses pedidos, ao final, ele deve fixar honorários sucumbenciais em relação a cada um desses pedidos. A cada um desses pedidos. É muito comum, por exemplo, vocês sabem, ações envolvendo o quê? Planos de saúde. Geralmente o que você pede? Você pede uma obrigação de fazer para que o plano de saúde autorize e custeie o tratamento. Ou seja, ele promova a cobertura daquele tratamento de saúde, mais danos morais. É isso que você geralmente pede. Esses pedidos estão corretos? Estão corretos. Só que quase sempre, mais de 90% das sentenças do Brasil, elas vêm assim, ó. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso 1 do CPC, para, letra A, condenar o réu em obrigação de fazer consistente na cobertura do tratamento de saúde pleiteado pela parte autora, conforme laudos médicos de folhas tais. Ponto e vírgula. B. Condenar a parte réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de, R$10.000, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar desta data, arbitramento. Súmula 2... Súmula... Nossa, esqueci o número da súmula agora. 326, se eu não me engano. 326, do STJ. Beleza. Tá? Não lembro agora o número da súmula. 362, eu acho. Ou 326, não lembro agora. Enfim. Mas tem uma súmula do STJ. Fala isso. Arbitramento. Beleza. Aí o juiz vem e diz o seguinte. Tendo em vista a sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Ele faz isso ou não faz? Eu tenho certeza absoluta que nas ações que vocês promoveram, o juiz condenou assim. Eu tenho absoluta certeza, não tenho dúvida. Qual o erro? O erro, 362, acertei, né? Valeu, Joelson, 362 a súmula, do dano moral. Correção monetária, data do arbitramento. O juiz faz assim ou não faz? Faz, ele errou. Porque você pediu obrigação de fazer e dano moral. Essa obrigação de fazer, ela gera um proveito econômico absurdo para o seu cliente.
Absurdo. O seu cliente não precisou gastar com o quê? Com tratamento de saúde. O plano foi obrigado a custear. Então, o que o juiz deveria fazer? Deveria fixar honorários sucumbenciais para a obrigação de fazer, que é um dos capítulos da sentença, e honorários sucumbenciais para os danos morais. Para os danos morais. Então, a obrigação de fazer é 10% no mínimo sobre o proveito econômico, consistente no custo daquele tratamento para o plano de saúde. Veja, o custo vai ser de 200, 300, 400 mil reais para o plano de saúde. Nós estamos falando aqui de honorários sucumbenciais de 20, 30, 40 mil reais. Só que na prática o que o juiz faz? Condena ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação. E ele coloca essa condenação como sendo a condenação dos honorários, a condenação do dano moral. Dano moral de 10 mil reais, você trabalhou numa ação de plano de saúde e ganhou 2 mil reais? Putz, não faz sentido. Olha o Renato Dias. Deixei muito dinheiro na banca. Todos vocês deixaram. Todos vocês deixaram. Todos vocês. Eu estou aqui para ajudá-los. E agora eu posso falar francamente. Agora eu posso apontar o erro lá em cima. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas eu quero que vocês acertem. Tá bom? Eu quero que vocês acertem. Olha só. A Thaís disse, eu ganhei R$1.000. Ao invés dessa carinha aí, Thaís, você tinha que colocar aquele do palhacinho, né? Nossa, como eu fui tonta. Ganhei R$1.000 e não recorri. Faz parte, querida, faz parte, é isso mesmo. Olha a Luanda, deixei muitos honorários na banca. Né? Deixei muitos honorários na banca. Laís, querida, beijo pra você. Querida amiga Lala. Ó, Manuel também. Nossa, como deixei de ganhar dinheiro. Amigas e amigos, é isso. Desculpa, só marquei essa live hoje pra vocês. Podia ter marcado há um ano. Tá bom? Faz parte. Então o objetivo aqui, ó, é esse o conteúdo que tá lá na EPPC. É esse tipo de conteúdo que tá lá na EPPC. Em várias outras áreas, em várias outras questões. Para quem não sabe, uma vez por mês, ao final de cada mês, eu tenho um encontro com os alunos ao vivo, no Zoom, só para falar sobre teses cíveis. Nós já temos lá mais de 12 aulas gravadas de teses cíveis com teses para vocês aplicarem amanhã para ganhar dinheiro. Tese do ITBI, para quem tem contato e quem tem ali parceria com corretores de imóveis, uma tese maravilhosa para vocês começarem a ganhar dinheiro a partir de amanhã. Tem uma aula sobre tese do ITBI lá, que eu explico como fazer, o que fazer para recuperar ITBI ou para deixar de pagar mais. Tem várias coisas. Tese sobre ações petitórias, locação, muita coisa lá. No final de cada mês, nós temos aulas de teses cíveis. Qual é o objetivo dessas aulas? O objetivo é mostrar teses que estão em discussão, que estão já sendo aplicadas para vocês aplicarem imediatamente e ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. Fora essas aulas ao vivo, evidentemente, tem todo o curso pronto lá para vocês estudarem toda a prática processual civil. Ok? Olha o que o Thiago disse, advogado Thiago Castro. Convenceu o professor, vou virar aluno da BPC agora, os honorários vão pagar na primeira ação. Ô Thiago, na primeira ação, você vai pagar o curso 10 vezes, querido. 10 vezes, é isso que acontece. Sempre. Todo mundo entra, em todos os cursos diz. E todo mundo diz, professor, eu entrei e os honorários já pagaram 10, 20, 30, 40, 100 vezes o valor do curso. É isso. Como ter acesso? Coloca aqui embaixo, eu quero. Só eu quero, essa é a senha. Vou te mandar um botão escrito, quero me matricular. Você vai clicar, tem uma página onde eu explico como funciona o curso. E você aí escolhe se quer se matricular ou não. É só colocar, eu quero. E lembrando que as inscrições se encerram hoje, tá? Se encerram hoje. Então, quem não se inscreveu hoje, acabou. As inscrições estão abertas desde a última quarta-feira. Aí o pessoal ficou cochilando, eu tenho certeza que amanhã um monte de gente vem no meu direct falar, ai meu Deus do céu, professor, eu não sabia, nem fiquei sabendo, ficou sabendo sim. Mas aí ficou indeciso, aí acordou na quinta-feira, na quarta, né? Amanhã, quarta-feira, arrependido, e vem falar comigo no direct. Eu não vou poder fazer nada. Então eu digo o seguinte sempre, não deixe o arrependimento bater a sua porta. Faça a sua inscrição,
Aproveite o final de semana para você assistir várias aulas. Se você não gostar das aulas, cancela. Não tem multa, não tem burocracia, dinheirinho de volta, não tem problema. Cancela, mas testem, vejam o curso, olhem os materiais, as aulas, tudo mastigado para vocês atuarem em qualquer ação civil e em qualquer fase do processo. Professor, minha maior dificuldade é nas fases do processo. Petição inicial, depois vem contestação, vem réplica, o que fazer, provas. Tem um módulo só sobre isso. Vale mais do que qualquer curso sobre isso. Professor, a minha dificuldade é liquidação de sentença. Eu nunca requeri ao juiz uma liquidação de sentença. Você vai lá na EPPC e vai procurar a aula, liquidação de sentença. E vai assistir. Não, professor, mas a minha dificuldade é execução. Eu tenho um problema com a execução. É difícil para mim. Lá o que não falta é a aula de execução. Cumprimento de sentença e todas as modalidades de execução. Execução contra a fazenda pública, execução de alimentos, execução de obrigação de fazer, de entregar coisa, execução para pagar a quantia certa. Professor, eu advogo para executado. Tem lá o módulo defesas do executado. Todas as defesas. Você vai saber como opor embargos à execução, exceção de pré-executividade, como requerer ali anulação de penhora, tudo. Então, professor, tem uma dificuldade com recurso. Qual recurso? Agravo interno. Vai assistir a aula de agravo interno. Apelação. Assista a aula de apelação. Tem tudo que vocês precisam. Tudo. Tá? Tudo. E a Suzana disse, duvido que tenha alguém que desista do curso. É excelente. Não tem desistência mesmo não. Isso é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Não tem desistência. O pessoal fica mesmo e ama a escola. Tá? Olha a Fernanda, que querida aqui, ó. Sou aluna de todos os seus cursos. Obrigado, muito obrigado pela confiança, viu, Fernanda? Por quanto tempo ficamos com acesso ao curso? 1 ano, tá? 1 ano. E depois que eu me matricular, eu posso utilizar a EPPC como pós-graduação? Inclusive tem essa possibilidade. Você entra na EPPC e depois, se você quiser migrar para um outro plano diferente, mas ainda assim muito acessível, para transformar a EPPC em pós, você ainda pode fazer isso. Tá bom? Qual o link? A Valéria perguntou. É só colocar eu quero. Só escrever aqui, ó, nos comentários. Eu quero. Eu vou te mandar um direct com o link, com um botão escrito assim, ó, quero me matricular. Pode clicar, não vai ser debitado nada de você. Quero me matricular. Você vai para uma página. Aí nessa página tem um vídeo meu explicando sobre a EPPC, falando sobre a EPPC. E tem uma página que você pode ler tudo, saber todos os conteúdos, tudo que você vai ter lá. Tem tudo. Tá? Link é só você escrever eu quero, é a senha, tá, Valéria? Escreva aqui ó, nos comentários, eu quero. E aí eu vou te mandar o link. Se você ainda não conseguir encontrar, tiver dificuldade, quando terminar a live, vai lá na minha bio, em cima, perto da minha fotinha, tem um link azul, é só clicar lá. Tá bom? É isso, pessoal. Pessoal, é isso, tá? Lembrando, hoje é o último dia para se inscrever na Escola Prática de Processo Civil. Viram o conteúdo da aula de hoje? Né? Viram como ganhar dinheiro? Tem muito mais lá. Muito mais. Tem as aulas já gravadas sobre teses cíveis estão lá. Eu mostro o que está sendo discutido nos tribunais. O que os tribunais já estão decidindo. As teses que chegam lá eu mostro para vocês. Olha, façam isso. Essa é a tese, ajuize esse tipo de ação. Se você quer ganhar isso. E aí os advogados fazem o que os meus alunos? Começam a fazer parceria ou parcerias, começam a advogar esse serviço para os clientes nas redes sociais e essas demandas chegam até eles. É isso. É esse o objetivo. É fazer não só os meus alunos dominarem a prática processual civil em todas as fases, mas também dar oportunidades de trabalho. Oportunidades. E mais, tá? E mais. Os alunos da Escola Prática de Processo Civil também, e eu não falei isso em nenhum momento, nem no lançamento, na quarta-feira, os alunos da EPPC, aqui para todos os alunos, tá? Da EPPC, terão, tá? Terão também o acesso ao a possibilidade de acesso ao nosso mapa.
da advocacia, para vocês fazerem parcerias. Curso de sucessões, por exemplo, nós temos lá o MAS, que é o Mapa da Advocacia Sucessória. Vocês terão MAC, Mapa da Advocacia Civil. O que é o MAC, Mapa da Advocacia Civil? É uma área que nós vamos implementar também, não está implementado ainda para vocês, mas já pedi minha equipe implementar, tá? É um mapa, é uma área dentro do curso, na qual você vai colocar o seu nome, a sua área de atuação e a sua cidade, eventualmente o seu e-mail. Porque o sujeito que mora lá em Fortaleza e tem uma demanda, por exemplo, em Salvador, ele vai lá no MAC, dentro da nossa área, vai procurar um colega, aluno da escola prática de Salvador e vai fazer contato com ele. Colega, tem uma demanda assim, vamos fazer uma parceria aí? Ou seja, todo mundo ganha junto, todo mundo cresce junto. Tá legal? Vou implementar também na Escola Prática de Processo Civil. Será chamado de MAC, Mapa da Advocacia Civil, tá? Mapa da Advocacia Civil. É uma forma que eu encontrei para também gerar valor ainda mais, né? Para vocês, para que vocês façam parcerias, networking, para que vocês criem ali uma rede de contatos que vai, de fato, ajudar essa rede, vai ajudar demais no crescimento profissional de cada um de vocês e em muitas parcerias, tá bom? Às 23 horas e 59 minutos serão encerradas definitivamente as inscrições. Eu peço e sugiro fortemente que vocês não percam essa oportunidade, tá? Esse ano não haverá mais Escola Prática de Processo Civil. No ano que vem, se houver, só no segundo semestre. E essa Escola Prática de Processo Civil, no ano que vem, só será ofertada uma única vez. Neste ano foram 2 vezes. No ano que vem, apenas uma única vez. Tá legal? Ok? Então, essa é a oportunidade. Professor, se eu deixar para o ano que vem, bom, é uma escolha que você faz. Se você deixar para o ano que vem, simplesmente, quem vai perder será o seu cliente, ou serão seus clientes. Seus clientes não podem esperar você se especializar só no ano que vem, no segundo semestre, depois de um ano, daqui a um ano. Tá? Então, é agora. Quem quer crescer tem que fazer por merecer. Nada cai do céu. Se você não investir no seu conhecimento, se você não investir na sua carreira, o cliente não vai cair do céu. E isso que eu digo para vocês é oportunidade. Eu citei aqui o exemplo do quê? Citei o exemplo das nossas aulas de tese cíveis. Veja, você vai fazer no ano que vem, daqui a um ano, seus colegas já estão aproveitando essas teses cíveis. No ano que vem pode ser que essas teses já estejam saturadas. Quantas oportunidades você perdeu? Quem não está na EPPC não faz ideia do que está perdendo. As coisas estão acontecendo, aí você olha lá para o colega, ele começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar, começa a atuar, começa a ser reconhecido, não tem medo de recorrer, vai lá, embarga com o juiz, despacha com o juiz, e você não sabe por que ele está crescendo tanto. E você patinando. Amigas e amigos, o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. Tudo está acontecendo, muitas coisas acontecem ao seu redor. E muitas vezes você não percebe isso. E uma dessas coisas que estão acontecendo é a EPPC. Para quem quer de fato crescer na advocacia civil, a EPPC é um turbilhão aqui de informações, de conteúdo, de teses para vocês utilizarem. E muitas vezes você não sabe por que uma pessoa está ali prosperando, conquistando novos clientes, prospectando, e você está patinando. E toda vez que chega o cliente do seu escritório, você fica gelado, gelada, tem medo de entrar com a ação. A juização espera o juiz tomar conta do seu processo, quando na verdade você que tem que tomar conta do seu processo. Fica perdida ou fica perdido durante o processo. Não sabe qual o caminho. Veja, o que você tem que fazer? Você tem que estudar esse trem, esse negócio. Você tem que sentar à mesa e estudar, ligar o seu computador, começar a assistir a aula. Todo dia você tira ali 40 minutos, 1 hora do seu dia, ou pelo menos
Assista a 3 aulas por semana. Monte um cronograma, segunda, quarta e sexta. E eu dei o exemplo ontem. Eu estou estudando porque eu preciso melhorar em uma área que eu não domino essa área, uma outra área. Porque eu tenho alguns clientes que precisam de mim especificamente naquela área também. E o que eu estou fazendo? Estou acordando todos os dias 5h40 da manhã para estudar. Ah, professor, se eu estudo ainda, estudo. Todo santo dia estou fazendo 5h40 até aprender e dominar, não é só aprender, dominar aquele negócio. Amigas e amigos, o mundo está pulsando. Eu não vou perder as oportunidades que estão surgindo para a minha advocacia. Estão surgindo muitas oportunidades. E eu não vou deixar passá-las. Então façam o mesmo com a profissão de vocês. Façam o mesmo com a profissão de vocês. Tá bom? E eu saí da magistratura de fato e retornei de fato para a advocacia. Não fico falando isso como palavras bonitas, não. Para vender curso. Não falo não. Não falo não. Vocês coloquem lá, se quiserem mandar um e-mail para o meu escritório, quero uma consultoria com o Dr. Jailton. Vocês vão mandar um e-mail. O escritório vai te responder, vai te falar quanto custa. Então, eu, de fato, saí, claro, para me dedicar mais à docência, para falar abertamente com vocês, mas também para advogar. E já estou investindo na minha advocacia. Já estou investindo. Invistam na advocacia de vocês. É o recado que eu dou, é o conselho que eu dou. Eu estou dando um conselho para vocês agora, o mesmo conselho que eu daria agora para o meu filho. Para o meu filho. Nada vem de graça nessa vida. A vida não é fácil. Não foi fácil para mim, mas o conhecimento transformou a minha vida. Eu sei que não é fácil para vocês e eu tenho certeza que o conhecimento transformará a vida de vocês também. Tá bom, amigas e amigos? Espero que vocês façam a escolha certa. Um beijo a todos vocês. Um abraço, pessoal.